Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e nós vamos falar um pouco sobre o livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse é uma palavra grega que significa tirar o véu. Em inglês, a palavra fala revelation, né, que significa revelação, que é derivado da palavra tirar o véu. Esse livro foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, na ilha de Patmos, né, que era uma ilha muito pequena, a qual o apóstolo João estava preso lá com outros prisioneiros, e João escreveu através das revelações que ele recebeu do próprio Senhor Jesus, como a própria palavra diz isso, né? A palavra diz revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O livro de Apocalipse, querido, tem 22 capítulos. Também 22 são as letras do alfabeto hebraico. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 7 selos. E se você já gostou desse tema, já peço que você possa nos ajudar a se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar com umas 2, 3 pessoas e ativar o sininho de notificações para que você possa receber os próximos vídeos que a gente postar aqui no canal. Amém, queridos? Então vamos lá. Cada um dos selos vai autorizar um juízo da parte de Deus. Essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba. E eu gostaria que você lesse comigo a palavra de Deus que diz em Apocalipse 5, 4, 5 assim: E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então veja bem, queridos, João estava chorando porque não havia ninguém digno de abrir o livro. E um dos anciãos se aproximou dele e disse para ele não chorar, porque o leão da tribo de Judá, que é Jesus, né, era o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Então entenda que para abrir o livro é necessário digno de ter motivo para fazê-lo, né? E eu queria que você leia comigo também no versículo 6, que a palavra de Deus diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os chifres, queridos, representam a autoridade, e os 7 representam a totalidade, a plenitude de Deus. O 7 é usado como o número da perfeição de Deus. 7 olhos representa a ciência de todas as coisas, o que as pessoas fazem, as coisas que vão acontecer. Amém, queridos? Então vamos lá. O primeiro selo está em Apocalipse 6:1, que a palavra de Deus nos diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia em voz de trovão: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e o arco foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse cavalo, querido, não é Cristo. Cristo, ele está liberando os selos e autorizando a entrada dos cavaleiros que vão levar o juízo sobre a terra. Esse cavaleiro branco é o anticristo, que a própria palavra diz lá em 1 Tessalonicenses 5:3 que o anticristo virá com espírito de engano, com discurso de paz e segurança, até o momento que ele
as máscaras vão cair e ele vai mudar bruscamente a sua atitude. Eu quero explicar para vocês aqui pelo menos 3 explicações para te provar que o cavalo branco não é Jesus. O primeiro, olha as companhias que estão entre ele, com ele, com esse cavalo, que a gente vai falar daqui a pouco. Cristo é o cordeiro que está abrindo o selo, como eu havia falado, e ele está comandando a entrada deles em cena. E o cavaleiro do Apocalipse é o anticristo. Já o cavaleiro do Apocalipse, do capítulo 19, versículo 11, esse sim é Jesus. Ele não tem nada em comum, exceto o cavalo branco. E o primeiro cavaleiro desce com arco e flecha, pois significa um discurso de falsa paz. Já o segundo, que é Jesus, vai com a espada afiada para vencer as nações, queridos. Então entenda essa diferença, amém? O selo número 2, queridos, é um cavalo vermelho. A palavra de Deus nos diz assim, Apocalipse 6, 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Queridos, esse cavalo vai ter autorização para, quando o pacto de paz for quebrado, ele trazer guerra em todos os lugares do mundo por diversos motivos. Na guerra que acontecerá, chamada Gog e Magog, não é possível afirmar com certeza se essa guerra, se ela vai acontecer antes ou depois da grande tribulação. Mas eu quero que você entenda que algumas pessoas acreditam que seja antes e alguns teólogos acreditam que seja depois. Mas o certo mesmo é que será por um motivo econômico, e muito provavelmente será por causa do potássio e também por causa da água, O potássio é um material que tem sido estudado e ele é cada vez mais rico por causa das suas substâncias que se encontram no Mar Morto de Israel. Utilizados muito para fazer fertilizante e até mesmo explosivos, querido. Então, nos tempos que nós estamos vivendo, muitos exércitos, que estudam através da tecnologia já sabem disso. Então, a tendência é que, ao decorrer do final dos tempos, a questão do potássio e da água vai diminuindo cada vez mais. Até que isso também serão, como falei aqui, serão várias partes por muitos motivos. Mas certamente esses 2 motivos serão um dos grandes motivos que vai atrair o maior número de guerras em várias religiões. Amém? Então vamos lá. O selo número 3, queridos, está em Apocalipse 6, versículos 5 e 6, que a palavra de Deus diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danificos o azeite e o vinho. Queridos, esse cavaleiro terá autorização para trazer fome à terra. A população vai passar por maus bocados nessa época, por falta de alimentos, por falta de água. Será uma escassez total em todo o planeta. O 4º selo, queridos, está em Apocalipse 7, 8, que a palavra de Deus diz assim: esse é o cavalo amarelo, que significa morte. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Querido, 1/4 da população será morta em todos os cantos da terra, com espada, com fome. Observa que tanto o terceiro como o segundo selo também está ligado à questão da fome. E esse acrescenta também a questão das pestes, de muitas doenças incuráveis, de pragas e feras da terra. Os próprios animais mais perigosos ficarão extremamente agressivos, loucos e também
serão usados para matar também muitas pessoas na terra. Queridos, quinto selo. O quinto selo está em Apocalipse 6, 9 e 11. Os salvos que são mortos. E a palavra de Deus diz assim: e havendo aberto o quinto selo, que debaixo do altar das almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamaram com voz grande, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam sido mortos como eles foram. Queridos, todos os mártires do decorrer dos tempos se apresentarão diante do trono de Deus e clamarão por justiça. Observe então que eles receberão de Deus compridas vestes brancas diferenciadas. Haverá uma perseguição contra cristãos como nunca se viu, nem antes nem depois na terra, queridos. Você vê que vai só apertando mais, queridos. O sexto selo está em Apocalipse 6, versículos 12 e versículo 13, que nos diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. Aqui está explicando que assim como uma árvore, né, que tem os frutos que ainda não estão maduros, né, você vai ver um vento muito forte, mesmo verde, elas vão a cair. Um fato que tem que ser bem forte mesmo, né? Porque tudo tem a sua época. Os maduros, quando estão bons, já caem automaticamente. Mas para derrubar dependendo da árvore, um fruto verde, tem que ser algo assim muito forte. E essa representação aqui que João usou, que ele quer dizer que será muito forte mesmo. Queridos, é um grande terremoto, talvez em todo o mundo, muito provavelmente. O sol se tornará negro, talvez seja um eclipse, né, algo temporário que não se especifica, ou será realmente a finalização dele, né? E o terceiro fato que eu queria destacar aqui é que a lua se transforma em sangue, né? Tem alguns estudos, né, de teólogos que acreditam que é por a questão de uma bomba de hidrogênio, né, que talvez ela pode ser tão poderosa naquela época que a sua atmosfera pode trazer uma cor avermelhada na lua. E quando a gente fala em questão de terremoto, né, a gente pode observar que o próprio Deus, né, a Terra, no fim dos tempos, ela geme, e a questão dos terremotos, assim como Jesus disse que ia aproximar nos fins dos tempos, ela tem se intensificado cada vez mais, né? Um estudo mostra que entre os anos 1000 e 1800 houve aproximadamente 20 grandes terremotos, né? Um período então de 800 anos. E se a gente for pegar os estudos de 1964 até 1994, em questão de 30 anos, houve 21 grandes terremotos também. Em 30 anos houve a mesma quantidade do que houve em 800 anos. E se a gente for analisar de 1994 para cá, eu não tenho os dados aqui, mas certamente serão mais também do que 21 também. Vou trazer depois em outros vídeos aqui para a gente fazer essa comparação. Bem, queridos, mas o certo é que vai ser um terremoto extremamente poderoso. O selo número 7, queridos, está em Apocalipse 8, versículos de 1 a 3, que diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas.
E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Queridos, 7 anjos diante de Deus recebem as 7 trombetas. Aqui se inicia um processo do próximo juízo de Deus, que são as 7 trombetas. 7 anjos se posicionam e cada um deles recebe uma das trombetas, que são mais um dos juízos. E fala que houve silêncio no céu por 30 minutos, meia hora. Mas eu quero que você entenda que essa meia hora não é a mesma contagem da Terra, Existe a contagem Kairos e a contagem Cronos. A contagem do céu é diferente da contagem aqui da Terra. Amém, queridos? E eu gostaria de dizer que esses são os primeiros juízos de Deus, dos 7 selos. É um processo do fim dos tempos. Depois virão as trombetas. E o que nós, queridos, precisamos não é ter medo, é sermos vigilantes, nos apegarmos a Cristo Jesus, estarmos preparados para a sua vinda. Eu gostaria de ler para você o que a palavra diz em 1 Tessalonicenses 5, vou ler o versículo de 1 ao 10. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos, meus amigos, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sábios, sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Aleluia, queridos, O apóstolo Paulo está falando aqui que nós não devamos querendo saber o ano, o dia, o mês. O que nós precisamos é estarmos preparados, porque a vida de Jesus, a vida do Senhor será como um ladrão à noite. Então muitos vão estar despreparados porque não vão estar vigiando. Então nós que sabemos os sinais, que entendemos, sabemos estar muito perto, devemos estar o quê? Com a nossa vida diante de Deus, devemos estar preparados, devemos estar atentos, porque somos filhos da luz e devemos então caminhar como tal, tomarmos posse do sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus foi justamente para nós, para que tenhamos esperança da salvação. Então que possamos estar atentos, que possamos estar firmes com Deus, porque o propósito da morte de Jesus foi isso mesmo, para que nós estejamos fortalecidos, Não importa se vai ser de dia, se vai ser de noite, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, o que nós temos que estar preparados, anunciando o Evangelho, nos apegamos a Cristo, na certeza da salvação e pedindo Ele para que possa cuidar de nós, para que possa nos direcionar e que possa nos usar como instrumento e estejamos preparados para a sua vinda. Queridos, espero que você possa ter gostado desse vídeo, que Jesus possa te abençoar grandemente. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, faça isso agora. Se você não está sendo vigilante, não está se atentando para isso, faça isso agora. Se você não está firme, não está forte espiritualmente, faça isso agora. Creia no Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, coloque Ele como prioridade na sua vida e esteja preparado, porque o Senhor está voltando, queridos. Que Jesus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Futuramente também eu vou fazer um outro vídeo falando sobre as 7 trombetas, que é a continuação aqui dos 7 selos,
Que Jesus possa abençoar grandemente. Compartilhe, comente, diga o que você achou. Jesus te abençoe. Tamo junto e forte abraço, queridos.